Olá, meus amores! Vamos para mais uma aula de História do Ceará, dando continuidade à nossa história, a República no Brasil e no Ceará. Antes de começarmos a aula de hoje, eu vou corrigir a atividade da aula passada, atividade extra, que foi das páginas 145, 146 e 147. Então, pega o livro de História do Ceará, abre nessas páginas. Na página 145, pergunta: você acha importante respeitar o direito do outro de escolher sua própria religião e por quê? É uma resposta pessoal, mas devemos aprender desde muito cedo que o respeito é importante em todas as áreas da nossa vida. E todas as pessoas têm sim o livre direito de escolher a sua religião e ser respeitado por isso. Na página 146, são 5 questões. A primeira pergunta é: o que foi o caldeirão? O caldeirão foi uma irmandade de penitentes na qual todos eram iguais e essa igualdade era baseada na mensagem cristã. A segunda: nos dias de hoje existem irmandades baseadas na igualdade, fraternidade e na mensagem cristã? Sim, existem muitas comunidades que vivem baseadas na mensagem cristã, igualdade, fraternidade. 3. Como viviam as pessoas no caldeirão? Todos os moradores viviam de acordo com o princípio do chamado catolicismo popular. 4. Coloque as palavras ou frases do quadro nos fatos a que se relacionam. Então, eu botei sedição de Juazeiro, você vai escrever: depôs Franco Rabelo, movimento político apoiado por Padre Cícero. No quadrinho do Caldeirão, comunidade religiosa liderada por José Lourenço. E no quadrinho de Milagre de Juazeiro, a hóstia vira sangue na boca de Maria Araújo em 1889. Quinta questão: por que as pessoas procuravam o caldeirão? Por que as pessoas procuravam o caldeirão e o que as fazia permanecer nele? Porque era uma comunidade religiosa que pregava a Bíblia e as pessoas permaneciam lá porque todos trabalhavam e dividiam entre si o que produziam. Página 147. No sítio Caldeirão, Beato José Lourenço tratava a todos em igualdade social. A igualdade social está presente em nossa sociedade atual? Explique. É preciso entender que existem muitas pessoas que lutam por uma igualdade social em nosso país, mas ainda não podemos dizer que existe em nossa sociedade essa igualdade. Então, agora vamos para a nossa agenda, 27 de outubro, atividade das páginas 148, 149 e 150, e a atividade extra, páginas 151 e 152. A maior parte dessas atividades também são de respostas pessoais, e se tiver alguma resposta para ser corrigida, no início do próximo vídeo eu farei da mesma forma e colocarei a correção. Então, como era a condição dos trabalhadores na República Oligárquica? Nós falamos sobre a oligarquia na aula passada, que é o poder em que uma ou mais pessoas da mesma família exercem sobre o governo. Então, como era a condição dos trabalhadores nessa república? Durante toda a República Oligárquica, que foi de 1889 a 1930, os grupos oligárquicos dominaram o governo dos estados e também do Brasil. Trabalhadores e outros membros da sociedade eram excluídos das decisões e da vida política do país. Entre 1914 e 1930, permaneceu o Ceará dominado pelas tradicionais oligarquias agrárias, que se revezavam no poder. Muitos dos governantes eram indicados pelo presidente da República. Os jagunços e cangaceiros
levavam pânico aos sertões dominados pelos latifundiários. Na política oligárquica do Brasil, foram poucos os que se preocupavam com os trabalhadores. A República se tornou de poucos, doutores, governantes, heróis, e como vimos em capítulos anteriores, isto não é justificável, pelo fato de que a história de uma cidade ou de um país se constrói através de todos, independente da condição socioeconômica. Apesar das dificuldades enormes que tinham que enfrentar, os trabalhadores procuravam reagir e lutar por seus direitos. Diante das lutas dos trabalhadores, aos poucos foram surgindo os sindicatos e partidos políticos para lutarem por seus direitos. No ano de 1890 foi fundado o Partido Operário do Ceará, que procurava eleger candidatos que estavam interessados em defender os interesses dos trabalhadores, como melhores salários, diminuição da jornada de trabalho e a redução do trabalho de mulheres e crianças. As greves eram reprimidas e, para as elites, era caso de polícia. Então, na República Oligárquica, os trabalhadores não tinham direitos, não tinham boas condições de trabalho, bons salários e a jornada de trabalho era muito grande, até mesmo para mulheres e crianças, e não podiam fazer greve e nem reivindicar os seus direitos. O Brasil governado por Getúlio Vargas. De 1930 a 1945, Getúlio Vargas foi o presidente que passou mais tempo no poder durante toda a República até hoje. Em 1930, o movimento armado pôs fim ao domínio das oligarquias e entregou o poder a Getúlio Vargas. Era a Revolução de 1930, que possibilitou a ascensão de outras forças políticas e sociais, comerciantes, operários, pequenos industriais, funcionários públicos, bacharéis, etc. A Era Vargas. Costuma-se dividir a Era Vargas, ou seja, o tempo em que Getúlio Vargas ficou à frente dos destinos do Brasil, em 3 etapas: Governo Provisório, de 1930 a 1934, Governo Constitucional, de 1934 a 1937, e Estado Novo, de 1937 a 1945. Implantada a ditadura, Vargas assumiu a chefia de um governo provisório, demitiu todos os governantes de todos os estados e suspendeu a Constituição de 1831, nomeando interventores para governar os estados. O Ceará teve como interventores Fernandes Távora, em 1931, Carneiro Mendonça, de 1931 a 1934, e Felipe Moreira Lima, de 1934 a 1935. Após a pressão sofrida pela oposição e principalmente pelos paulistas, pois Vargas sabia do peso econômico e político de São Paulo, começou a realização das eleições e foi eleito presidente da República em 1934 pela Assembleia Nacional Constituinte. Era o fim do governo provisório. Houve eleições para governantes para substituir os interventores. Em 1935, foi eleito Menezes Pimentel, o governador do Ceará. Em 1937, Getúlio Vargas, com apoio das Forças Armadas e das elites brasileiras, deu um golpe de Estado e implantou uma ditadura, chamada de Estado Novo, que durou até 1945. Esse regime ditatorial permitiu que Getúlio Vargas fechasse o Congresso Nacional, extinguisse os partidos políticos e censurasse a imprensa. Em troca de apoio, Vargas criou as leis trabalhistas, importantes até os dias de hoje para os trabalhadores, como salário mínimo, aposentadoria, férias e etc. Com o Estado Novo, Menezes Pimentel passou a ser interventor até 1945. Foi um período de muitas violências e o principal meio de comunicação na época era o rádio.
Então, Getúlio Vargas passou muito tempo no poder, à frente do Brasil, e durante o seu último mandato, que foi um golpe, no ano que era para haver eleições, ele deu um golpe, fechou o Congresso Nacional, acabou com os partidos. Porém, para ganhar apoio, ele criou as leis trabalhistas, que protegem os trabalhadores até hoje, e que muitas dessas leis, os governantes de hoje, os deputados e o pessoal que está à frente hoje, estão modificando. E na época, o principal meio de comunicação era o rádio. E as pessoas ficavam sabendo de todas as manifestações, de todas as notícias através do rádio, quem tinha rádio. Então agora é hora da pausa, é hora de realizar as atividades, dar a sua opinião sobre esse momento da República, sobre a era Vargas. Um beijo e até a próxima aula.